Fala aí pessoal, tudo certo? Segundo vídeo do dia aqui no canal no ar. E hoje para falar sobre algumas mudanças que foram testadas, né? É bom pontuar isso, foram testadas, não significa que vão acontecer no jogo. Podem ser que aconteçam, pode ser que não aconteçam também, ou de repente uma acontece e a outra não, enfim, né? Que foram apuradas já desde ontem até no treino de quinta-feira, né? Segundo Diário do Peixe. Hoje o Santos, até para falar a verdade, até nem vi nenhuma matéria se eu perdi alguma coisa saindo falando das duas mudanças. Vi uma no GE falando de uma mudança, mas como já foi testado ontem, acho que vale a pena citar hoje, que pelo menos durante a semana em algum momento aconteceu isso ali, né? Bom, e quais são elas, né? Antes de falar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e que ajuda bastante a gente, é muito importante. E, bom, o segundo, como eu falei, o Diário do Peixe, o Pedro Caixinha testou no treino de quinta a formação com Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Escobar, a linha defensiva igual. E aí que vem a primeira mudança. O Pituca entrou em certo momento do treino, que tinha começado com o João Schmidt ali de primeiro volante, mas colocou o Pituca como primeiro volante em algum momento ali durante a atividade. Pituca, ou seja, bom tempo, e o Barreal continuou no time como esse último meio-campista, né? O último antes de chegar ao ataque. Aí a outra mudança foi na frente. Na esquerda, o Guilherme saiu da equipe para a entrada do Soteldo em algum momento. Começou também com o Guilherme. O Roleiser na direita e o Tiquinho centralizado. Basicamente esse campinho que eu coloquei para vocês na tela. E isso me agradou muito, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, inclusive. E por quê? Vou passar o campinho. Na hora de defender, a equipe deve ter esse comportamento. Nada muito novo também, né? Uma equipe defendendo no 4-4-2, provavelmente o Barreal fechando do lado esquerdo, o Roleiser fechando do lado direito, Soteldo e Tiquinho na frente ali como essas peças de fazer essa primeira marcação, esse primeiro avanço. Perdão. Tudo certo aí, né? Beleza. Já imaginando a parte de quando o time tiver a bola, aquela formação mais ou menos ali dos três zagueiros, o Bom Tempo e o Pituca na frente, o Sherman subindo muito pelo lado direito, o Roleiser caindo mais por dentro. Na esquerda, uma coisa diferente que é Soteldo e Barreal, o Tiquinho centroavante, né, centralizado mesmo. Mas Soteldo e Barreal me deu uma alternativa, me fazem imaginar, aliás, uma alternativa igual que o Guilherme e o Soteldo fizeram no primeiro jogo da temporada, que talvez tenha sido o melhor jogo que eles dois se entenderam em questão de movimentação. Por quê? Às vezes o Soteldo cai por dentro como um armador, é um cara de mais criatividade, 1 contra 1, consegue criar um espaço melhor, apesar dele se sentir mais confortável no lado esquerdo, isso é fato. E aí com o Barreal você tem a possibilidade de que ele não é um cara tão criativo como o Soteldo, não vai achar tantos espaços, mas tem um passe interessante, uma bola longa muito interessante, e como o próprio Caixinha falou, finalização de média distância também muito boa. Só que além disso, aí a gente pode ter ele por dentro, o Soteldo aberto, ou quando o Soteldo cair por dentro, você pode ter o Barreal como um ponto esquerda, só que ele tem uma característica diferente, né, que os outros, que o Soteldo e o Guilherme que jogam por ali. Ele é canhoto, busca o fundo, e é um lateral de origem, né, começa a carreira como lateral, então busca o fundo do campo para buscar cruzamento. De repente, isso em algum momento do jogo é muito importante. Talvez a gente não consiga fazer tanto do lado esquerdo, porque o Escobar não sobe tanto. E quando sobe também não tem tido tanto sucesso nos últimos jogos, pelo menos em cruzamentos. Até porque, como o próprio Caixinha falou, né, às vezes ele acha que o lado esquerdo fica sobrecarregado, então o Escobar segura. Então você tem o Barreal por ali, você teria a alternativa dele buscar o fundo, o Soteldo ser esse armador central, ou se não, o Soteldo ficando mesmo pelo lado esquerdo, do Barreal como o terceiro homem do meio de campo ali, o meia armador, bem entre aspas, porque ele não seria um armador igual o Neymar, por exemplo, quando joga por ali. Você tem um cara de chegada à área, de finalização, e o Soteldo lá com a sua capacidade criativa. Então, me agradou muito essa parte, e claro, aliado à fase ruim do Guilherme. Vocês podem até ter reparado que eu nem falei muito do Guilherme aqui essa semana, para não querer ficar pegando muito no pé, só falei no pós-jogo, mas é fato que a jornada dele foi muito ruim no domingo passado e a fase atual dele também é muito ruim, né? Vem de jogos em sequência bem abaixo o Guilherme e a gente vem alertando aqui, apesar dos gols. Contra o Noroeste, por exemplo, que ele faz gol, ele vai muito mal. O clássico jogo da estreia do Neymar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ele foi muito mal mesmo, enfim. Teve algumas atuações ruins o Guilherme já desde o Paulista.
E a outra mudança que foi o Pituca, que para mim é uma grande chance da gente ver um time, em teoria, né, bem em teoria, imaginando o que o Caixinha quer. Um meio de campo dinâmico, com esses 3 jogadores, Pituca, Bom Tempo e Barreal, com capacidade de carregar essa bola. Talvez perca um pouquinho de qualidade de passe o Pituca em relação ao João Schmidt, é verdade, mas eu não venho gostando das atuações do Schmidt, venho falando aqui também. Acho que o Pituca tem uma capacidade física bem superior à do Schmidt, inclusive. E aí a gente poderia ver o que talvez, como até o Noronha fez no vídeo ontem no Elvin Santos, né, seria a última chance do Pituca, não necessariamente a última mesmo, mas finalmente ver ele ali na posição dele, onde ele, em teoria, se sente mais confortável. O staff dele já falou isso, tá? Para algumas pessoas que acham que ele rende mais como primeiro volante, mas ele não tem jogado assim, é verdade. Seria a grande chance dele. Apesar de eu achar que a má fase dele vai muito mais além do que só um posicionamento, do que só uma função que é pedida para ele, dele ser o cara de chegar à frente, de conduzir essa bola, cair até mais pelo lado direito, desse jeito ele cairia mais pelo esquerdo, o Bom Tempo pelo direito, então usando mais fácil a perna esquerda dele, como ele tem grande dificuldade de usar a direita também. Então assim, seria um grande teste, mas eu não acho que a fase ruim dele seja só por isso, mas tudo bem, a gente torce para que seja, né? Então, de qualquer forma, me agradaria essas mudanças se realmente acontecerem. Acho que a gente teria um time mais dinâmico, com mais capacidade de ser agressivo na hora de marcar, inclusive, e vai precisar muito disso, porque o Bahia tem um time muito forte fisicamente, muito interessante, que consegue muito jogo por dentro também. Enfim, então, e muito bem treinado. O Bahia só perdeu 2 vezes esse ano, tá? Um time muito bem treinado. Então, enfim, mudanças que eu gostaria. Claro, ainda tem um treino amanhã, que é o último antes da partida, provavelmente vai ser tudo definido ali, né? De questão de escalação e tudo mais. Vamos aguardar, mas se realmente acontecer, eu ficaria bem feliz. E você, gostou dessas mudanças? Deixa aqui nos comentários. Antes de ir embora, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até amanhã. Valeu!